Carlos Costa e António Costa estão em conflito. O conflito dos Costas. É natural. Um fez cair o outro de lugar de destaque e o outro deseja vingança. No mundo como este em que vivemos, profundamente egoísta de ter e de parecer, não é de estranhar a desvalorização do outro. Estranho é ver alguém fazer algo de bom pelo outro. Também não é de estranhar o conflito, se todos querem um lugar de destaque, como não ocorrer o conflito. A questão é, e os que foram chamados a crerem em Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que receberam uma nova natureza, que foram equipados com o Espírito Santo, como olham eles a vida? Vivem para o eu ou vivem para algo maior? O que é que creem que constitui a felicidade e por que é que lutam? Podíamos estudar sobre isto em muitos textos bíblicos, mas eu queria estudar em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Paulo tinha feito primeiro uma abordagem sobre as doutrinas essenciais da fé cristã, do pecado e da salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para connosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A saber, se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Este era o percurso até aqui, explicar a condição de pecadores de todos os homens e a grande salvação que foi preparada em Jesus Cristo para aqueles que creem. Agora então, tendo dito isto, o apóstolo Paulo pretende que, refletindo sobre tão grande salvação, do que é que foram salvos, para o que é que foram salvos, para quem foram salvos, que os crentes considerem, analisem a fundo a sua vida, qual o sentido da vida, como devem viver. E por isso o apóstolo Paulo vai falar exatamente do modo de viver do cristão. Há uma ideia central em toda esta secção prática de vida cristã, uma ideia de unidade e de paz na igreja, unidade e paz nos relacionamentos internos e externos entre crentes e com descrentes. E o texto começa naqueles versículos muito conhecidos de Romanos 12, 1 e 2, a falar sobre aquilo que devemos de volta a Deus em função das suas misericórdias e daquilo que Ele fez por nós. E claramente a base para tudo isto é o amor que devemos primeiro a Deus, considerando as suas misericórdias, que deve ser devolvido numa entrega sacrificial. É verdade, os sacrifícios não terminaram no Velho Testamento. Sim, terminou o sacrifício de animais a favor de outrem, pelos pecados dos homens. Mas agora está previsto que o sacrifício seja do próprio, do que foi salvo, ter consciência de que não se pertence. E que, portanto, se deve entregar de volta àquele que o amou. E por isso, em ato de amor, se deve entregar de corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e de mente, uma mente que se renova sob a influência da palavra, da oração, da ação do Espírito Santo. E, portanto, nos versículos 1 e 2 temos esta entrega. Mas o 3 e o 8 continuam a falar da entrega. E falam de 3 a 8, fala da entrega aos irmãos. De como devemos viver uns para os outros, servindo-nos mutuamente, nomeadamente com o uso dos dons que Deus nos concedeu. E este serviço com o uso dos dons, clarifica o texto, deve ser um serviço com todo o zelo, com todo o empenho, com tudo aquilo que cada dom requer. Seja de entrega, de zelo, a servir, seja com as características que são requeridas para cada dom. Então chegamos ao nosso texto de meditação agora, dos versículos 9 até 21, que vai descrever alguns aspectos da nossa vida de serviço aos nossos semelhantes, tendo por base este amor, tendo por base um apego ao bem, um repúdio pelo mal, tendo por base a fraternidade, tendo por base o fervor de espírito. Vamos então fazer a leitura do nosso texto. Eu queria pedir aos irmãos uma leitura participada de Romanos capítulo 12, versículos 9 até 21. Romanos 12, 9 a 21, talvez 2 versículos a cada voluntário ou voluntária, se fizerem favor. O Deus seja no princípio, na sua igual e em cada homem. Mais realmente que os outros não têm.
novo e novo. Mas sejais vigorosos no cuidado, sejais vigorosos no espírito, servindo ao Senhor. Guardai a esperança, ser pacientes na tribulação, segurai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Tiver sede, dá-lhe comer. Porque, fazendo isto, não fará laços com o seu próprio. Não te deixes vencer do mal, pois não se dá. Obrigado. Então, todo o texto do capítulo 12 fala desta resposta à tão grande salvação, da autenticidade da ética cristã, da única forma de viver do cristão. E a partir do versículo 9 até ao versículo 13, da autenticidade no serviço e no cuidar. Começa o versículo 9 a dizer: o amor seja não fingido, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Este termo grego que está aqui por detrás desta ideia de não fingimento tem a ver com a noção de separar o que é verdadeiro do que é falso. E etimologicamente esta noção de fingimento, de hipocrisia, é a noção do ator que representa. O ator que representa um papel. Mas aquilo que é o desafio é que o crente deve ser autêntico. Não deve representar um papel porque lhe é conveniente, porque de outro modo seria censurado. Deve ser em autenticidade. Em 1 João 3,18, o texto bíblico diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de facto e de verdade. A autenticidade no amor. Então o desafio é que o nosso amor uns para com os outros não seja aquele amor da boca para fora, que os outros gostam de ver, falar, de ouvir falar, mas que não seja para constar, antes seja palpável, antes seja claramente visível, antes seja real, traduzido em atos práticos de cuidado e de amor uns para com os outros. E o nosso texto prossegue dizendo: detestai o mal, pegando-vos ao bem. O desafio, é claro, é que se alguém diz amar a Deus, então que queira agradar-lhe e que tenha a mesma atitude que ele teve neste domínio. Isto é, que tal como ele em relação ao mal o veja como absolutamente destruidor de almas, algo que tem que ser detestado, repudiado profundamente. E por outro lado, o apegar-se ao bem é ter uma atração forte pelo bem. Algo que também o original sugere, que é cimentar-se com ele. Isto é, ficar como colado a ele. Tendo a noção que o bem conduz a Deus, que traz benefício aos nossos semelhantes. Esta ideia faz com que fique claro para nós neste texto que não é só abster-se de uma coisa para fazer a outra, é verdadeiramente abominar uma e viver colado à outra. Este desejo íntimo de semelhança com Deus neste aspecto. O versículo 10 continua a desafiar-nos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Até ao versículo 9 temos um olhar genérico sobre o afeto a Deus e à humanidade em geral e ao bem em particular. Mas agora começa a especificar este afeto para a relação com os irmãos. Um afeto que tem a ver com Cristo, um afeto para com a comunidade cristã. E tem um termo que para nós pode ser ilusório, que é amai-vos cordialmente. Cordialmente, na nossa tradição portuguesa,
é algo quase frio. Nós estamos a escrever uma carta uns aos outros e dizemos cordialmente, com os melhores cumprimentos, e assinamos fulano de tal. Mas aqui é exatamente o contrário. É que o termo original desafia um afeto profundo. O termo original no grego é uma combinação de filéu, que é admiração pelo outro, com stergo, o Rui saberá melhor isto do que eu, mas que a ideia é uma relação como a relação de pai e de filho. É uma combinação própria daquilo que se espera na família cristã, que é um sentimento de afeto para com aqueles que são nascidos de uma natureza comum. Um amor que existe por causa do vínculo e da relação mútua que ambos temos com Cristo. Um amor que é como dos pais com os filhos, um amor que é fraternal. É como alguém ama alguém que tem o mesmo sangue, como um irmão de sangue. Em 1 de João, capítulo 3 e o versículo 14, diz que quando nos amamos assim, isto é um sinal de que nascemos de novo, de que temos a vida eterna, de que somos filhos. Portanto, este amor comprova, demonstra que nós somos filhos de Deus, se assim nos amamos. E o texto prossegue a desafiar-nos a preferirmos-nos em honra, que é ultrapassarmos-nos a nós mesmos no honrar. Isto é, cada crente deve ter uma intencionalidade prática de honrar o seu irmão até mais do que honrar-se a si próprio. Já hoje foi aqui citado Filipenses que fala de agir sem vanglória, antes considerar os outros superiores a si mesmos. E, portanto, é a ideia de cada um de nós querer promover o outro, reconhecê-lo, honrá-lo, ser bondoso para com ele, em vez de se promover a si mesmo. Continua o nosso texto sempre na mesma linha. Não sejais remissos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então temos um desafio ao zelo no cuidar da igreja. Remissos quer dizer preguiçosos ou tardios. A ideia é que o trabalho que abençoa a igreja pelo uso dos dons, que produz fruto de crescimento mútuo interno e por isso se vê lá fora, é um trabalho de serviço a Cristo que deve ser exercido com todo o zelo, pois o zelo é o resultado do amor que temos para com Deus e o zelo é o resultado do amor que temos uns para com os outros e a falta de zelo a prova da falta de amor. Prossegue dizendo, sede fervorosos de espírito. A ideia de estar em fervura, em ebulição, não é estar como uma aguinha morna, quieta, no recipiente. É a ideia de fervura, de ebulição. E o exemplo que é, diria, já não está cá porque saiu para a escola dominical a nossa médica, é um sinal patognomónico. Quer dizer que quando nós vemos aquilo acontecer, temos com a certeza absoluta de que estamos diante de uma doença. Mas o exemplo bíblico mais explícito desta noção de estar em fervura é o exemplo de Apolo. Atos 18, 25 e outros versículos seguintes mostra como vivia Apolo. Ele estava sempre em fervura. Quando ensinava, quando evangelizava, tudo o que ele fazia era com intensidade, com entrega. Aliás, se um dia se derem ao trabalho de contar os adjetivos qualificativos da postura de Apolo, vão ver uma sequência enorme de como ele estava assim para o serviço a Deus, em fervura, em zelo permanente. E, portanto, nós nestes tempos em que está profetizado que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, temos que perceber que precisamos deste zelo ardente para contrariar a tendência. Nós temos que perceber que este mundo nos influencia de contínuo e das mais diversas maneiras, pelos meios de comunicação social, pelas pessoas com quem vivemos, que nos influencia a sermos individualistas, a pensarmos em nós e nas nossas vidas, em conquistarmos a felicidade para nós por aquilo que temos e por aquilo que parecemos. E, portanto, neste clima é natural que o amor esfrie. Éfeso perdeu o primeiro amor, Laodiceia não era quente nem fria. Até se pode fingir por algum tempo uma determinada espiritualidade, mas viver em fervor como forma de vida
é algo que depende de um controle submetido ao Espírito Santo, que pergunta ao Espírito Santo o que Ele quer para as nossas vidas e que quer cumprir a sua vontade em nós, que é sensível à sua voz quando ela nos fala das mais diversas formas. E, portanto, servir ao Senhor é o objetivo do fervor de alguém que vive conduzido e influenciado pelo Espírito Santo. O versículo 12 parece trazer aqui uma mudança. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. É que antes estávamos a falar de atividade, de zelo, de empenho, de fervor, e agora esta trilogia parece que fala de situações de quietude. Mas sim, também comportamentos de quietude são esperados do crente, não no que falámos antes, mas no que vamos falar agora, na esperança. Desde que fomos salvos, que aguardamos a nossa redenção completa, que vivemos confiados nas promessas de Deus, que temos esta esperança que é gerada em nós pelo Espírito Santo, no nosso íntimo, de que somos do Senhor e que haveremos de viver todas estas promessas. E, portanto, mesmo antes de o experimentarmos, temos, por causa da fé, a esperança, e por causa da esperança, mais fé, pois confiamos naquele em quem temos querido. Romanos 8,32 explica-nos porque é que temos que ter esta confiança. Aquele que nem ao seu filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Há razão para esperar, para confiar, se ele não hesitou no máximo. Ele nos dará certamente todas as coisas. E por isto, com esta esperança, nos regozijamos na expectação de que veremos cumprir todas as promessas. E não só por isto, mas porque vamos tendo confirmação ao longo das nossas vidas que a nossa fé faz sentido e que Deus merece esta confiança. Depois diz pacientes na tribulação. Temos também certezas bíblicas, por exemplo, Atos 14:22, Romanos 5:3-5, sobre os efeitos benéficos da tribulação. Não é que alguém goste da tribulação. O sofrimento humano é sempre lamentável, tem causas malignas e, portanto, nós vivemos-lo não necessariamente achando que é muito bom para nós. Mas a verdade é que há benefícios da tribulação. A verdade é que a própria tribulação gera paciência, que fortalece o nosso caráter, gera uma experiência que concede ainda mais esperança e que não se envergonha por causa dessa esperança. E, portanto, aquele que confia em Deus, sabendo em quem confia, pode realmente ser paciente no meio da tribulação. E o terceiro termo desta trilogia é perseverai na oração. Tiago 5,16 lembra bem, quanto pode, qual é o poder da oração de um justo? Sim, a oração de um justo tem poder duplo, tem poder em consolo e tem poder em ajuda de Deus. E, portanto, na tribulação ou nas mais diversas situações da vida, o crente deve persistir na oração porque ela tem poder. Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Depois desta pausa para dizer quais são as áreas de quietude que devemos efetivamente ter, Paulo volta à questão da entrega no cuidar. Como devemos cuidar uns dos outros? Da mesma maneira que ele estava a referir já antes no versículo 7, quando falou no dom de ministérios, ou no versículo 8, quando falou em contribuir com liberalidade, Paulo volta a falar de cuidarmos das necessidades materiais dos crentes, de acudir com generosidade àquele que precisa, de usar as nossas posses a favor de suprir as necessidades dos mais pobres. João também fala disto. Se alguém, vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar as entranhas, onde está o amor de Deus nele? A verdade é que somos desafiados a este cuidado mútuo, olhar ativamente uns para os outros, tentar perceber onde existe a necessidade para suprir. E também a questão da hospitalidade é uma necessidade desta área. A palavra grega que tem a ver com a noção de amor pelo estrangeiro, amor pelo hóspede, afeição pelo viajante. Numa época em que muitos necessitavam disto, muitos fugiam da perseguição, muitos ficavam em condição de pobreza por causa da sua fé. Era uma necessidade crescente e muito importante no cristianismo. Não sei
que se hoje há muitas pessoas necessitando deste tipo de hospitalidade. Mas a hospitalidade em geral é sempre prova de amor. E o nosso texto diz: segui a hospitalidade. Então não é simplesmente quando fica óbvio que alguém precisa. É uma busca ativa, uma procura. Isto é, o crente deve procurar quem necessita de ajuda e de hospitalidade para intervir suprindo, sem ser preciso a pessoa identificar a sua necessidade, mas de uma forma proativa, procurando pela necessidade. Então, este primeiro ponto que queria considerar convosco é a autenticidade no serviço, o zelo, o amor no cuidar. E o segundo ponto é a autenticidade do amor nas relações, versus o conflito, versículos 14 a 21. Autenticidade nas relações versus conflito. O amor é sempre o princípio que está aqui presente, como disse na introdução. Começa pelo amor a Deus e prossegue com o amor aos outros. E é sempre uma imitação do amor divino, o amor do Pai e o amor do Filho. Nesta secção que acabamos de estudar, era mais centrado na comunidade cristã, o amor do cuidar uns dos outros na comunidade. Mas agora fala acerca dos relacionamentos em geral, dos relacionamentos uns com os outros, não importa se na igreja, se fora dela, em todos os casos, e particularmente nas situações de conflito. 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoar aqui é falar bem, não é? Mas é mais profundo do que isto. Não fica pelo falar bem, fica pelo agir bem com quem fez mal. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, em 5:44, já tinha ensinado uma verdade preciosa, que era o amar até os inimigos. E tinha dito que quando nós fazemos isto, somos parecidos com o Pai. O nosso texto, em português, pode fazer crer que quase apela à salvação pelas obras, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Mas não é essa a ideia. A ideia é claramente que quando nós temos um comportamento de amor pelos que não merecem, incluindo os nossos inimigos, o que fazemos não é humano, o que fazemos é claramente uma influência divina e por isso nós somos parecidos, nós somos filhos do nosso Pai. Eu costumava brincar quando falava desta passagem, a dizer que os meus filhos são parecidos comigo. Não estou a dizer que isso seja bom ou mau para eles, mas é uma constatação. E costumava dizer como os pais ficam contentes quando os filhos se parecem com eles. Quem dera que o nosso Deus fique regozijado quando nós temos estes comportamentos que revelam semelhança, que revelam o divino, porque claramente não é humano. Paulo defende esta mesma ética cristã. Ele não esteve lá no Sermão do Monte, não é? Mas Deus lhe o revelou, lhe o fez chegar de algum modo para que ele assim o diga. E não só aqui fala de abençoar os que vos perseguem, e não amaldiçoar, como depois, quando chegarmos a meditar do 19 ao 21, vemos que acrescenta ao falar claramente das boas ações. E a ideia aqui também já é essa. É agir bem com quem não merece, que é um princípio claramente contrário à cultura deste mundo, como dizia na introdução. Os crentes romanos precisavam de aprender isto, porque mais ou menos 8 anos mais tarde sofreram uma grande perseguição e sofreram profunda inimizade e tiveram de se valer deste ensino para agir com os que os perseguiam. E eles fizeram-no com vitória. Isto é um princípio para todos os tempos, para todas as eras, para os filhos de Deus, mesmo sob grande tribulação, demonstrarem amor para com quem não merece. O 15 volta para uma perspectiva aqui, mesmo com os que não merecem, agora uma perspectiva mais para com aqueles que são mais próximos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É um apelo à graça cristã. A graça cristã, que é muito mais do que uma simpatia, uma empatia, é pôr-se no lugar do outro. É procurar sentir o que o outro sente, é procurar saber o que ele precisa, é procurar viver com ele as diferentes situações da sua vida em profunda solidariedade. E claramente este colocar-se no lugar do outro exige uma têmpera cristã elevada
e ainda mais elevada quando os outros estão bem e se regozijam. O que quer dizer com isto? Quer dizer que é mais fácil sentirmos empatia e compaixão por aqueles que sofrem e chorar com aqueles que choram, embora possamos ser frios e não viver isto, mas é mais fácil fazer isto do que alegrarmos e regozijarmos com aqueles que se alegram e estão bem. É verdade que é preciso uma alma nobre que rejeita a tendência para a inveja, para olhar, então aquele está tão bem, será que ele não vai ficar melhor do que eu? É preciso esta alma nobre que sente prazer com o sucesso do outro, que sente que bom que aquele meu irmão está melhor do que eu. Dou graças a Deus pela sua condição. Fico muito contente contigo pela tua promoção, ou fico muito contente contigo pela tua alegria, por aquilo que tiveste, por esta bênção ou a outra. De facto, precisamos de perceber se estamos a fazer isto ou se temos inclinação para ir denegrindo, não vá que ele ficar numa condição superior à nossa. Mesmo quando dizem bem do irmão nosso ao pé de nós. Gostei tanto daquilo que aquele irmão fez. É aquela tendência, pois, mas também aquele irmão faz outras coisas. A verdade é que nós precisamos de perguntar-nos se nós somos destes que ficam genuinamente preocupados, empáticos, cuidadosos com aqueles que sofrem. E se quando os que estão à nossa volta estão bem, a vida corre-lhes bem, se ficamos profundamente alegres e regozijados com eles, com a sua proeminência, com a sua condição de bem, de bem-estar, de sucesso, do que quer que seja. Voltando ao versículo 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios nos vossos corações. Quando o orgulho e a ambição próprias deste mundo nos dominam, na nossa personalidade vai reinar a altivez e vai causar a diminuição, a humilhação dos outros. Quando nós somos desafiados aqui a uma unanimidade, não quer dizer que todos pensamos igual sobre todas as coisas, mas desafia-nos a ter a mesma atitude mental de amor uns para com os outros. É nisto que somos desafiados a ser unânimes. É nesta atitude mental de amor, porque esta atitude mental de amor há de gerar a humildade. Enquanto a altivez de espírito gera o conflito, o querer ser superior, que é uma coisa absolutamente natural da carne e superficial, que despreza o outro, que se considera mais do que o outro, aquele que foi salvo por Jesus Cristo, que percebeu o Evangelho, que percebeu que ele é dirigido aos simples, aos que não se acham particularmente sábios para acolher a sabedoria e o plano divino, esses procuram humildade, porque têm confiança na sabedoria de Deus, em vez de na sua própria, porque não há jactância nenhuma na graça, porque sabem que nada provém de nós, só provém de Deus, e, portanto, o amor gera humildade e demonstra espiritualidade quando nos centramos na graça que recebemos em quem somos diante de Deus. E nós conhecemos muito bem estes preceitos, não é? Não sei se refletimos muito sobre eles, mas conhecemos-los bem. Mas nem sempre os colocamos em prática. Na vida da igreja, por exemplo, surgem muitos conflitos, daqueles que acham ter razão, daqueles que gostam de ficar por cima, daqueles que se vão esquecendo que foram chamados para serem santos, mas são carnais nos relacionamentos. Seja por orgulho, seja por autoexaltação, seja, sobretudo, porque damos mais importância ao nosso eu do que ao próprio Cristo. E o texto continua a desafiar-nos a não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Que não é mais do que não ter um alto conceito, não ser presunçoso nunca. Não importa qual é a nossa posição relativa na igreja, não importa que dons é que temos, se é o de pregar, que é muito apreciado, que está mais nas vistas, que está à frente do povo, se é o de socorro, o de misericórdia, não interessa qual o dom. O que importa é que não nos achemos melhores ou superiores, não nos achemos que os outros não têm que nos ensinar o que partilhar de relevante connosco. Pois outra vez, Filipenses,
Filipenses 2, 2, 2 a 5. Diz que nós precisamos é do sentimento que houve em Cristo Jesus. Estávamos em sintonia sem sabermos um do outro. Este desafio de percebermos que Jesus Cristo, na sua humildade, na sua entrega, desiste de si, desiste dos seus direitos de Deus, por causa dos outros, por causa de nós. Ele larga tudo, todos os seus direitos, toda a sua condição, e sendo achado na forma de homem, humilha-se, é obediente até à morte e à morte de cruz. É isto que somos desafiados. Em vez de sermos sábios aos nossos próprios olhos, presunçosos, convictos, com altos conceitos, desistirmos dos nossos direitos com o sentimento que houve em Cristo. Versículo 17. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. O genuíno amor nem sequer pensa mal, quanto mais tornar mal por mal. Em 1 Coríntios 13:5 nós lemos que o amor não suspeita mal, antes se alegra com aquilo que é verdadeiro. No homem natural, o que se espera é que a resposta para com o mal seja uma resposta à altura. Responder da mesma moeda, de preferência responder com moeda acrescida. Mas o crente deve proceder ao contrário, deve fazer o bem. 1 Pedro 3:9 clarifica que o mal não corrige o mal. Não salda a dívida, multiplica mal. E, portanto, nós somos exortados a não nos vingarmos. E somos exortados a não nos vingarmos aqui, no versículo 17, e depois outra vez no versículo 19. E por isso, o princípio do amor que em nós foi plantado quando recebemos o Espírito Santo é aquele que deve prevalecer, e devemos esforçar-nos por fazer o bem a todos os homens. No texto, talvez uma melhor tradução fosse prover coisas honestas, quer dizer, procurai as coisas honestas ou prover coisas honestas. O que isto quer dizer? Quer dizer planear com antecedência, fazer o bom, fazer o que é bem para com os outros. Normalmente, se alguém nos faz alguma coisa de errada, nós planeamos, é como fazer algo parecido, revidar, pagar da mesma moeda. Mas o texto desafia-nos ao contrário. É quando alguém vos fizer mal, planeiem, provejam, aprovisionem-se para dar exatamente do que é bom, do que é honesto. E isto é para ser visível não só aos olhos do Senhor, mas também a todos os homens. É agir como Cristo. É dar um testemunho que, em vez de envergonhar o nosso Deus, como fazemos quando respondemos mal com mal, o glorifica pela resposta inesperada do bem. Versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, é frequentemente mal interpretado. No português, dá jeito interpretá-lo mal e, portanto, serve para atribuir as culpas ao outro litigante. Não foi possível. Eu bem queria, mas não foi possível. Porque ele comportou-se de uma tal maneira comigo que eu não tive outro remédio. Não foi possível. Mas esta expressão é para ligar com o que vem a seguir. É para ligar com tudo o que depender de vós. Com tudo o que depender de vós, ou seja, o crente deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preservar a paz. O que significa suportar a ofensa, perdoar a ofensa e, se houver que argumentar, que seja em amor o argumento. O argumento que seja apresentado com amor pelo outro. É isto que temos feito. Aqui não vivemos assim num sítio tão citadino quanto isso. Acho que há algumas similitudes com a minha aldeia. Ainda muita gente tem lá umas galinhas em casa. Não sei quem tem galos da Índia. São terríveis, não é? Num conflito com outro. Nunca desistem. É assim que somos, como galos da Índia, defendendo a nossa razão até à exaustão. Como é que agimos numa situação de conflito? O que é que há para defender? O que há para defender não é o nosso eu, o que há para defender é a paz. Tudo quanto estiver ao vosso alcance. Fazei tudo para preservar a paz. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor.
Por muito que os homens achem natural o ato de nos vingarmos, a vingança pessoal é inútil e é fútil e só acrescenta mais mal. Multiplica, não diminui. Tender para o conflito e para a vingança nasce do amor ao eu, está claro, em querer defender o nosso eu, em querer promover o nosso eu. E como temos essa tendência, desculpamos os nossos erros, os outros têm sempre a culpa, nós temos sempre a razão, nós somos uma espécie de mini-deus, daquele que sabe tudo, que faz tudo direitinho, tudo bem feitinho, e os outros é que erram. E depois vem dar lugar à ira. Ok, que bom, posso dar lugar à ira. Mas há várias interpretações sobre dar lugar à ira, e a certa é aquela que tem a ver com o resto do texto. Não é outra. E o resto do texto clarifica que é a ira de Deus. Só Ele pode exercer a vingança. Só Ele é omnisciente. Sempre que eu quiser fazer, corro graves riscos de julgamento do outro, de julgamento de qual é a resposta adequada. Eu não conheço intimamente o outro, não sei quais as suas motivações, quais as suas razões, quais as circunstâncias da sua vida, o que é que se passou, quanto mais depois, sem saber avaliar, poder responder adequadamente. Só Deus é omnisciente. Por isso é que o texto clarifica que está escrito, sim, está escrito, por exemplo, em Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança, diz o Senhor. Porquê? Porque só Ele pode dar a recompensa justa. Só Ele, mais ninguém. Portanto, diz o 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Antes, e eu depois animo os irmãos a lerem os versículos anteriores a este capítulo 12 para completarem o mapa na vossa mente. Antes havia o desafio deste empenho, deste zelo, deste cuidado para com a igreja. Servirmos uns aos outros para nos fazermos crescer. Porque se não o fizermos, a igreja ficará apoucada, diminuída, limitada, como um corpo em que partes dele não funcionam. A ilustração do corpo é perfeita. Nós é que a ignoramos, não sei porquê. Mas ela é perfeita, não é? Se o coração deixasse de funcionar... mas o coração é mais importante. Experimentem o rim, o fígado, outro qualquer recusar-se a funcionar. Ou experimentem dar um forte pontapé com o extremo do primeiro dedo do pé para perceber se há alguma parte do corpo que seja pouco importante. Mas na igreja achamos que podemos dispensar-nos de agir a favor dos outros. Podemos omitir-nos. Que podemos deixar de usar deste zelo. O que é facto é que antes, e por isso vos animo a ler a porção anterior do texto, nos versículos anteriores, Deus está muito a falar sobre ações bondosas e de serviço na comunidade cristã. Mas agora não há dúvida que ele alarga, que o texto alarga, a inspiração de Paulo vai até aos inimigos de dentro ou de fora, não interessa. E, portanto, é o desafio a ações bondosas mesmo para com os inimigos. E isto será de uma enorme bênção, de um enorme poder de impacto. Quem merecer o mal e receber o mal, sabe bem que é normal recebê-lo, mas não construirá nada, só destruirá. Contudo, quando receber o bem, ficará impressionado, impactado, tocado na sua consciência, até corar de vergonha, como se alguém aproximasse umas brasas quentes, não é? Incandescentes, da nossa cabeça com o calor que produzem. A ideia é isso pode gerar tendência para a reflexão, gerar tendência para o arrependimento, gerar inclinação para mudar de atitude para com os crentes, para com a igreja, etc. É isso que tem poder. O inverso não tem poder nenhum. É isso que revela a Deus. O inverso envergonha a Deus. E por isso o versículo 21 faz como que o resumo do que foi dito até aqui: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. As reações que revelam o caráter cristão e a semelhança com Deus funcionam bem com os amigos, funcionam bem com os inimigos. O mal pode ser vencido pelo bem, e num conflito real que existe desde o início da humanidade e que terá um fim na eternidade,
Nós conhecemos este conflito, sabemos dele e sabemos que temos de estar do lado de Deus para a continuidade da vitória do bem ao longo das nossas vidas de seguidores de Cristo, e sabemos que foi assim que Cristo venceu na cruz do Calvário. O que é que precisamos para perceber que temos de colaborar nesta vitória do bem de contínuo nas nossas vidas? Irmãos, já quero concluir com um resumo do nosso texto para ver se levamos as ideias principais para casa. O primeiro ponto que consideramos foi a autenticidade no serviço, o amor no cuidar, versículos 9 a 15, e fomos chamados a um amor cristão autêntico, a ter um sentimento profundo para com os irmãos, senti-los como irmãos de sangue, honrá-los até mais do que a nós próprios. Vimos que o amor do Senhor aos outros é a razão para termos zelo máximo no serviço, para andarmos em fervura no cuidar uns dos outros, para vivermos sob o controle do Espírito Santo e servir a Deus e aos irmãos. Em segundo ponto, nós consideramos a autenticidade no serviço em relação ao amor que deve ser subjacente às relações e aos conflitos, versículos 14 a 21. Então, vimos que o amor deve ser estendido, não só no contexto da igreja, mas a todos os relacionamentos em geral e a todas as situações de conflito. Fomos chamados a uma unanimidade mental de amor, que é, de facto, uma total empatia com os outros, pôr-se no lugar deles. Quando eles se alegram, alegrar-nos com eles. Quando eles sofrem, chorar e vivermos solidários com eles e agir a favor deles. E fomos desafiados a evitar os conflitos, não sendo presunçosos, não achando que os outros nos são inferiores, antes pelo contrário. Em vez de darmos mais importância ao nosso eu do que a Cristo, demos importância a Cristo primeiro e depois aos outros. Em vez de nos defendermos o nosso eu. E fomos desafiados a planear, a fazer o bem. Não retornar mal, mas vencer o mal com o bem. Então temos de fazer planos de bem. Planos para fazer o bem. E, portanto, as perguntas finais são mais ou menos expectáveis, fáceis de entender. E são: com que zelo é que cuidamos uns dos outros? Como são os nossos relacionamentos? Nós detestamos o mal? Planeamos o bem como Deus? Somos parecidos com Deus em Cristo Jesus, colaborando na sua vitória no dia-a-dia? Ou preferimos alimentar o nosso eu e servi-lo? E estas são as questões que precisamos de fazer. E eu faço-as a mim mesmo para todas as condições da minha vida, nos meus relacionamentos, na igreja, com a esposa, com os filhos, no trabalho, onde quer que seja. Precisamos de perguntar se somos aliados de Deus nesta batalha do bem contra o mal e se queremos vencer com Deus, por Deus e glorificá-lo.